Alho e cebola são proibidos pela alimentação com base no Ayurveda? Fazem mal para a saúde? Como é isso? Bom, essa foi a pergunta que eu recebi lá no meu Instagram e é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Eu adorei receber essa pergunta, porque tem um monte de coisa aí para a gente conversar bastante. Bora entender melhor o que significa isso tudo? Antes, você já sabe. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com algum amigo, alguma amiga. Se você está no Spotify, ativa as notificações e bora para a vinheta. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Primeiro eu quero dizer que eu fico muito contente em receber perguntas para esse podcast, porque eu quero que seja um diálogo. A ideia é que não fique aqui falando sozinha. Eu quero saber quais são suas dúvidas. O que você quer saber? O que o Ayurveda, o que o Yoga pode contribuir com a sua vida, com a sua desinflamação? Bora enviar perguntas, tá? Segunda coisa, eu gostei muito dessa pergunta que enviaram sobre o alho e a cebola, porque existem algumas confusões em relação ao Ayurveda e ao hinduísmo, né? Então, que é a religião predominante na Índia. E é muito bom ter esse tipo de pergunta para a gente entender melhor como é que é a história toda, né? E segunda coisa, eu vou aproveitar e te explicar algo que vai ser essencial para você entender sobre alimentação e desinflamação. Então, bora entender essas duas coisas. Primeira coisa, existe uma grande confusão entre se pode ou se não pode comer alho e cebola no Ayurveda, porque o alho e a cebola é proibido em algumas religiões, né? Então, ele é proibido no hinduísmo, ele é proibido entre os Hare Krishnas. Proibido em que sentido? Não é aconselhável, né? Não sei se eu não sou da religião, não posso dizer é proibido, é tirado de ver, não sei. Não vou dizer aquilo que eu não participo cotidianamente, mas o que eu sei, o que eu conheço é que algumas pessoas hindus e outras pessoas que são Hare Krishna não consomem o alho e a cebola. Isso tem uma explicação ayurvédica que você vai entender daqui a pouquinho, quando eu falar dos doshas da mente, né? Mas assim, essa proibição nas religiões não se estendem para o Ayurveda. Ao contrário, para o Ayurveda, tanto o alho quanto a cebola, eles são alimentos medicinais, assim como na nossa fitoterapia brasileira e na fitoterapia de outros lugares do mundo. A questão é, são medicinais para quem? Né? Mas aí a gente já vai chegar nesse tema. Então, significa que a gente não pode mais temperar comida com alho e cebola se ele é medicinal para quem? Não. Todo mundo que tem boa saúde, que digere bem, pode consumir todos esses alimentos e vai se beneficiar das suas qualidades. Então, você tem boa saúde, boa digestão, continue utilizando o seu alhinho, sua cebolinha, o seu tempero sem problema nenhum. Eu mesma utilizo. A segunda coisa, aí sim que a gente vai falar do corpo em desequilíbrio ou do corpo inflamado. Para o Ayurveda, existem características que a gente chama de qualidades. Qualidades do corpo e qualidades dos alimentos. Quando você tem um desequilíbrio, é muito importante você aprender a juntar, ou seja, a trabalhar com as qualidades dos alimentos e as qualidades do seu corpo em desequilíbrio. Por quê? Porque quando você junta diferentes qualidades, ou seja, eu consumo alimentos saudáveis que têm qualidade oposta àquelas em desequilíbrio no meu corpo, eu estou favorecendo o equilíbrio. Eu já falei em outro podcast do princípio de Samani Vishesha, que é justamente esse princípio que diferente diminui diferente e semelhante aumenta semelhante. Então eu vou dar um exemplo com o alho, vai? O alho ele é penetrante, ele tem qualidade quente, ele tem sabor picante. Se eu tenho muita queimação estomacal, será que é interessante eu consumir alho ou será que vai piorar essa queimação? Quem tem queimação pode responder aqui embaixo nos comentários. O alho te faz bem ou piora? Como é que é isso? Muito provavelmente quem tem queimação, azia, essas coisas, o alho vai piorar essas características, esses sintomas do seu desequilíbrio, da sua inflamação. Por quê? Porque o alho tem a mesma
ou melhor, tem características semelhantes, tem qualidades semelhantes a essa do calor, né? Essa picância, essa coisa quente. Agora, pensa o seguinte, se eu tenho um corpo frio, se eu tenho um corpo que preciso mandar um pouquinho de calor para ele para ajudar o metabolismo, dar uma aquecidinha, vamos dizer assim, dar uma apimentadinha. A gente usa esse termo, nossa, a pessoa tá tão apática, dá uma pimentinha para essa pessoa. Olha só. Por quê? Porque a gente quer mandar para ela algo que tem um pouquinho de fogo para ela sair desse lugar de frio, vamos chamar assim, para a gente entender melhor essa lógica. Então, para uma pessoa que tem um lento metabolismo, tá muito frio o corpo, cai bem comer um alhinho ali, né? Na comida, em outras coisas que fizer. Aí isso é uma coisa. O alho como medicamento aí depende do caso de cada pessoa, né? Então, por exemplo, ele é um medicamento excelente para a saúde da mulher. Então, tem um monte de coisa na saúde da mulher que o alho é indicado no Ayurveda. E é indicado, inclusive, como um rejuvenescedor para a saúde da mulher. Ou seja, a gente tem muitas características do alho boas para a nossa saúde, que a gente pode sim consumi-lo cotidianamente, desde que a gente não tenha esses desequilíbrios mais quentes. Então, tem essa perspectiva. E tem a perspectiva dos doshas da mente. O que são doshas? São como se fossem os humores biológicos, como se fossem características biológicas, tá? A mente, ela pode ter como dosha rajas e tamas. Rajas é aquilo que é movimento. Então, ansiedade, agitação, isso daí é uma mente rajásica. Uma mente tamásica é aquela apática, aquela que não sai do lugar e etc. E o ideal é uma mente sátvica, que não é dosha, porque dosha é aquilo que entra em desequilíbrio, e se sátvica significa equilibrado, uma mente equilibrada, esse é o lugar ideal de mente para a gente alcançar na maioria dos nossos dias, né? Bom, pensa o seguinte, alho e cebola são alimentos rajásicos, ou seja, eles, lembra da picância? Se está muito apático, se está muito para baixo e... tá bem, comeu ali um alinho, uma cebolinha, dá uma apimentadinha, uma aquecidinha, né, nessa agitação. Agora, se a pessoa já tá super nervosa, super irritada, super tensa, cheia de vermelhidão na pele, ou seja, já é uma pimentinha ambulante, aí é bom você evitar um pouquinho o uso do alho e da cebola como tempero para essa pessoa, saca? Por quê? Porque ela vai ficar mais irritadiça, ela vai ficar mais nervosa, mais agitada. Então, justamente porque são alimentos rajásicos, ou rajásicos, né, rajásicos aí, é que algumas religiões proíbem ou aconselham a não consumir esses alimentos. Por quê? Para você se tornar uma pessoa mais pacífica, mais calma, menos agitada. Então, essas religiosidades utilizam a comida a seu favor. Essa que é a questão. Isso contribui com um tipo de comportamento, que é um tipo de comportamento menos explosivo. Percebe? Então, isso é muito interessante, porque olha só, aí é que a gente vê quanto é poderoso ou melhor, o quanto é poderosa a ação dos alimentos nos nossos comportamentos cotidianos e também no nosso corpo. Então, quanto alimentos comuns, simples, podem contribuir ou podem nos inflamar. Depende do caso. Percebe? Essa é a riqueza do Ayurveda. E quando a gente soma isso com o yoga, a gente potencializa tudo isso. E principalmente quando a gente trata de sistema nervoso central. O yoga é a sabedoria milenar, né? Uma ciência que diretamente vai trabalhar o seu sistema nervoso central. E vai trabalhar essa resposta que é diferente da resposta automática que no geral a gente tem. Então a gente aliando isso, a gente tem muito poder. Mas não, alho e cebola não são proibidos no Ayurveda. Ao contrário, eles podem ser alimentos rasayanas, eles podem ser, principalmente o alho, né? Podem ser alimentos rejuvenescedores, dependendo de cada caso. E se você não está doente, você pode sim. Faz seu temperinho com alinho, com uma cebolinha, que é uma delícia, beleza?
Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast de hoje. Eu espero que você tenha curtido essa informação. Manda mais pergunta, me acompanha aqui, me acompanha em outras redes que eu vou adorar, beleza? Esse podcast vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!